Boa tarde a todos vocês. Bom dia, boa noite. Eu não sei que hora você está ouvindo. Coloca aí nos comentários que hora você assiste. Que hora você costuma ver YouTube. Eu costumo ver YouTube quase 24 horas por dia. Assim. Quando eu não tô vendo YouTube, eu tô trampando. Quando eu não tô trampando e ouvindo alguma coisa, eu tô trampando e gravando alguma coisa. Que nem hoje eu gravei algumas paradas da minha marcenaria. Que ficaram muito legais, assim, na minha opinião. Foi eu fazendo uma preparação, finalização de uns produtos meus. Eu vou até mostrando. Ai. Esse daqui é um exemplo. Só que não está finalizado ainda. É um porta-chaves com um espelho. Depois eu mostro pra vocês. Vou dar um de presente também para um parceiro meu. Posso estar fazendo um sorteio futuramente. Mas eu não tô aqui para falar sobre isso. Eu tô aqui, rapaziada, para comentar sobre mais uma das partes que eu tenho analisado na vida, tá ligado? Eu tenho lido também, aqui, esse é um dos livros que eu tô lendo, e aqui ele comenta sobre uma como eu posso dizer, é um axioma mais. Como é que se explica um axioma de uma forma mais clara? Tá ligado? Como é que se explica um axioma de uma forma mais clara? Não é como se fosse algo tão fácil de ser explicado, sabe? Nossa, tem coisa sobrancelha aqui. Mas é o seguinte, o universo é mental. Ele é mantido na mente do todo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ih, tá ao contrário. Olha, eu não sabia que a câmera tava ao contrário. Mas é, tá escrito isso aqui. Eu não recomendo para todo mundo que faça a leitura, mas para quem tem aquela básica noção de quem é, do que acredita, do que gosta, é uma leitura boa sim, esse livro aqui. Então, quando você para pensar e analisa a sua própria situação, você sabe que as coisas que você fez, as coisas que você tem na sua vida hoje em dia, são todas razões do quanto você sabe, do quanto você conhece, do quanto você foi longe na sua vida até hoje. É sua responsabilidade no fim das contas. Assim como o que eu vivo e com o que os mais próximos de mim vivem, é não só minha responsabilidade, claro, né? Não tenho culpa da vida dos outros, mas uma parte da vida deles eu tenho influência. Porque eles viram e ou não gostaram, ou não tiveram reação, mas digamos que eles tenham gostado ou não gostado, eles tomaram uma decisão sobre fazer ou não alguma coisa. Coisa essa que eu poderia estar fazendo. Nesse vídeo eu vou estar analisando esse fator de como a gente faz a nossa própria realidade. Então, partindo do ponto em que toda a sua realidade é vinda da sua mente, você precisa ter o primeiro pensamento, que seria o quê? O que você pensa diariamente. Da onde vêm as suas influências, assim, regularmente. E de tudo isso, o que você retira? Tem uma parábola. Deixa eu ver se tem uma Bíblia aqui perto de mim. Eu acho que eu não tenho uma Bíblia, mas eu tenho um PC do meu lado. Eu tenho um PC do meu lado aqui. Eu vou dar aquela pesquisadinha. Porque não custa nada. Tem uma parábola na Bíblia? É isso mesmo. Onde eu achei que estava. É onde está. Em Mateus. Mateus 13. Lembrando que eu não sou nenhum profeta, eu sou um cara que está vendo na internet que gosta de falar filosofias e poesias. Mas ó,
A parábola do semeador é a seguinte: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se sentou à beira do lago. Uma grande multidão se juntou ao seu redor. Havia tanta gente que Jesus entrou num barco e se sentou, e toda a multidão permanecia de pé na praia. Jesus lhes ensinou muitas coisas por meio de parábolas. Ele dizia, mano, por meio de parábola, mano, ele sentou no barco, lá na frente no rio, assim, lá na frente, né, de forma que as pessoas pudessem ouvir, olhou e falou, beleza, vou contar a história. Por quê? Porque a história é mais fácil de explicar para as pessoas. Imagino que ele tenha pensado isso. É mais fácil explicar às pessoas por uma história o que vai acontecer do que eu jogar na cara delas que é assim. De forma, né? Aqui eu estou dizendo de forma bruta, mas ele sabe contar a história. Então ele disse: certo homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outra parte caiu no meio das pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda. Mas, quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. Outra parte das sementes caiu no meio dos espinhos, os quais cresceram e a sufocaram. Uma outra parte ainda caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Quem puder ouvir, ouça. Nessa parábola, ele explica sobre um homem que sai a semear. Imagine que esse homem está semeando conhecimento, está semeando inteligência, está semeando sabedoria, está semeando tudo que há de bom nessa terra e entregando. Mano, tem formiga passando aqui que eu estou com problema de formiga em casa. Mas vamos continuar. Imagina que esse homem está passando, ensinando tudo que é de inteligente, de sábio, de conhecimento, de útil na face da terra. Só que ele ensina isso e vai jogando pétalas de conhecimento, sementes de entendimento, tudo ele vai soltando pelos caminhos, porque por onde ele passa, ele vai deixando esses conhecimentos. Da mesma forma somos eu e você. Quando a gente começa a falar, as nossas palavras, elas plantam coisas, elas plantam sentimentos, elas plantam entendimentos. Quando eu falo para minha filha, ela tem um entendimento sobre o que eu estou falando, diferente de quando outra pessoa fala para minha filha a mesma palavra. Ou seja, se eu planto de um jeito, o outro planta de um jeito, não muda o fator da semente ser a semente. Se eu ensino você, se o seu professor ensina você, se alguém ensina você, não muda o fator de que você aprendeu. Se nós todos usarmos as mesmas maneiras de ensino, você vai aprender tudo do mesmo jeito. O que vai diferenciar isso? Quem você é. Simplesmente isso, quem você é. Se eu uso em inglês as mesmas palavras, as mesmas palavras seria impossível, né? Porque seria outra língua, mas se eu uso em inglês a mesma linha de raciocínio para explicar, a pessoa pode sim ter um entendimento diferente. Porém, o ponto final e o ponto de início dela serão o mesmo. Porque será a mesma pessoa explicando a mesma lógica, só que num outro idioma. O que eu quero dizer com isso é, a semente não muda independente de onde o cara estiver plantando ela, se é a mesma pessoa plantando. A semente não muda, independente de quem estiver plantando, se é a mesma semente. A semente é a semente, não vai deixar de ser a semente. Se você sabe o que é o conhecimento, você vai continuar buscando conhecimento. Se você sabe o que é sabedoria, você vai continuar buscando sabedoria. Se você sabe o que é A, você vai continuar buscando A se você quiser. Deixa eu fechar a porta. Continuando. Se você sabe que são as coisas que você quer, você vai continuar buscando elas. Mas como você sabe no início o que é? E eu sinto que esse foi um dos meus maiores problemas no meu processo de não saber exatamente o que eu queria. Não saber exatamente para onde eu iria e o que eu desejava realmente, sabe? O meu problema era eu. Só que
Assim como, por exemplo, a Amazônia, onde tem uma terra fértil maravilhosa, onde tudo brota quando bem colocado na terra, somos nós, sou eu, somos, é cada um de nós. A semente, quando plantada na terra da Amazônia, ela tem bastante nutriente ao seu redor, de fato, porque são anos e anos e anos e anos em que ali houve e há uma grande floresta, muito bem cuidada pela própria natureza. Da mesma forma, somos eu e você dentro da nossa cultura social. Na nossa cultura, a gente vai estar se alimentando ali das músicas, a gente vai estar se alimentando dos costumes culturais, seja do samba, seja do funk, seja de rolê, seja de o que for. No meu caso, eu alimentei-me muito da cultura caiçara e também paulista. Eu nasci em São Paulo, fiquei até os 13 anos lá. Depois dali eu vim para Itanhaém, de Itanhaém eu vim para Santos. Então a maior parte da minha vida eu fiquei caiçara mesmo. Assim, depois dos 13 até hoje, nos 25 anos, eu vivo na Baixada Santista. Então eu percebendo isso, começo a analisar toda a cultura que eu alimentei a mim mesmo foi uma cultura caiçara. Seja dentro ou fora de lugares de ensino, seja dentro ou fora de trabalho, foi a maior parte caiçara. Então, eu conhecendo os costumes caiçara, mesmo tendo uma família paulista, como que eu vou saber as minhas próprias falhas? Basta eu olhar ao redor. Basta eu olhar ao redor. Porque o que eu colher, eu busquei. O que a pessoa que eu sou permitiu crescer em mim é uma consequência de quem eu me tornei. Beleza, agora eu falei difícil, mas deixa eu simplificar. A pessoa que eu sou hoje é a terra que o cara está semeando. A pessoa que eu era antes era uma outra terra que outra pessoa passava semeando. Quando eu digo eu quero que você pense em você também. Eu e você é outro eu também. No seu ponto de vista, de primeira pessoa, você é eu para você. Então, quando eu digo eu, não é necessariamente dizendo eu, Valdemar. Não, é eu no entendimento de que todos somos iguais e você, da mesma forma que eu, busca o melhor para si. Então, eu digo na primeira pessoa, esperando que você também responda se não para mim, caga para mim. Você tente entender para você, não para mim. Você tem que entender para tu. Se você quiser mudar sua vida, você entende para tu. Não que a minha seja a maravilhosa vida, não. Mas é que eu encontro a minha forma de ser eu. Continuando. A pessoa que eu sou hoje, ela possui um tipo de nutriente dentro de si. Eu vou nutrir certas partes de mim, para que essas certas partes de mim cresçam, evoluam. Pô, se eu quero me tornar um grande marceneiro, que é uma parada que eu estou trabalhando hoje, eu vou fazer com que isso cresça, com que isso evolua, com que isso me traga cada vez mais frutos, mais belos frutos, com que cada vez eu tenha mais ferramentas, com que eu cada vez tenha mais habilidade com isso. Se eu quero ser um bom criador de conteúdo, eu vou procurar o melhor celular. Se eu for gravar com celular, eu vou procurar o melhor celular para gravar. Eu vou procurar o melhor ambiente para gravar, a melhor iluminação, o melhor horário do dia para me gravar. Vou procurar tudo isso para mim tentar entender e tentar saber onde eu vou chegar no fim do túnel. Eu já tenho as coisas necessárias, digamos que eu tenha. Se eu já tenho as coisas necessárias, eu já tenho todo o caminho para percorrer tranquilo. Eu vou poder andar de boa, reto, linha reta. Só basta que eu faça. Ou seja, dentro da parábola do semeador, que tipo de terra eu seria? Que tipo de local onde a semente caiu seria? Da mesma forma, se eu, apesar de gostar de marcenaria, trabalhar com marcenaria, eu fosse trabalhar num mercado, assim como eu estava trabalhando antes, eu conseguiria nutrir o meu gosto por marcenaria da mesma forma como eu mantenho e nutro hoje? Não.
Por quê? Porque eu não conseguiria dedicar o mesmo tempo de estudo, o mesmo tempo de dedicação, o mesmo tempo de trabalho à marcenaria. Eu não teria o tempo hábil para fazer essas coisas que eu posso fazer hoje. Então você me pergunta, pô, beleza, mas como que eu mudo aonde a semente de conhecimento, a semente de sabedoria, a semente do financeiro vai cair? Como que eu mudo essa terra? Como que eu vou colocar nutrição nela? Como que eu vou deixar ela maravilhosa para que tudo que caia nela de bom floresça? Perfeito, ótima pergunta. Você vai fazer o seguinte, você vai olhar e buscar aonde eu quero melhorar, você para si mesmo, aonde eu quero melhorar, e vou nutrir essa porra, seja o que for. Então, por exemplo, eu queria nutrir o meu lado espiritual para que eu me tornasse uma pessoa mais espiritualizada, que entendesse melhor os que fossem o conhecimento inerente ao ser humano. Então, eu busquei aprender diversas formas de meditação, diversas religiões, diversos conhecimentos antigos e aprendi, entendi, pratiquei diversas coisas e até hoje pratico. Esse livro que eu li para vocês aqui agora, uma simples frase, é um dos livros mais profundos de conhecimento cabalístico que tem numa boa parte assim do mundo assim. E quando eu digo isso de forma, como posso dizer, mais leve, não é diminuindo o livro, é porque eu não tenho eu não sou quem escreveu. Vou Vou dizer o que está escrito aqui na contracapa do livro. É contracapa, né? Acho que é contracapa. Ó, o Caibalion, que desde sua primeira publicação em dezembro de 1908 é referência nos círculos esotéricos, é um tratado que encerra os mais significativos princípios do antigo hermetismo. Ao descrever detalhadamente esses princípios, o Caibalion trata da transmutação mental, também chamada de alquimia mental, arte da química mental ou arte da polarização mental. Arte da química mental ou arte da polarização. Eu voltei. Isto é, uma arte de mudar e transformar os próprios estados e condições mentais, com o objetivo de melhorá-los. Esta é o verdadeiro sentido da alegoria da pedra filosofal revelada nas páginas da nova tradução deste livro fundamental. Então, o que esse livro explica, basicamente? O estudo de uma filosofia antiga pra cacete, nomeada de hermética. Aqui você vai encontrar diversas maneiras diferentes de várias paradas e afins e tal, mas o que me interessou foi uma antiga entrevista do XXXTentacion, onde ele falava sobre os sete leis universais. As sete leis universais são mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito e gênero. Que eu estava buscando para aprender e eu queria aprender isso na minha adolescência, eu aprendi, entendi, busquei saber, para tentar entender o que ele queria dizer com aquilo. E ele queria dizer o seguinte: o que você busca para você, você já tem que ter. E se você já tem o que você busca para você, adivinha, tudo o que você buscar para você vai chegar. O que eu quero dizer com isso? Eu te explico. Mentalismo, que é a sua mente. O todo é mente. Se a sua mente não está no lugar certo, você não tem como receber. Se o todo é mente e na sua mente você não tem, você não vai ter. Você tem que ter na sua mente. Como que eu vou ter na minha mente? Você não tem imaginação? Como que seria se eu tivesse isso daqui na minha vida? Pô, agora que eu tenho isso daqui na minha vida, dentro da minha imaginação, você está lá no futuro, lá no futuro. Pô, 2, 5 anos para frente, já tenho. Guarda o sentimento. Não deixe o sentimento ir embora, guarda o sentimento, mantenha esse sentimento dentro de você. Você não se nutriu com algo que vem do futuro? Continue nutrido. Vai acontecer o que for. Se nutra com o seu próprio entendimento e conhecimento. E faça com que isso aumente. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se eu estou sonhando, se eu estou brisando em que eu vou ficar milionário com a marcenaria, beleza? O que eu preciso fazer para isso? Eu preciso entender como que eu vou cortar madeira? Sim. Eu preciso entender como que eu vou fazer moldes de madeira para fazer uma padronização de produtos? Sim. Eu preciso entender como é que eu vou fazer uma envernização, que apesar de ser uma coisa simples, é muito necessária na madeira? Sim. Tratamento de madeira? Sim. Móveis de madeira? Sim. Tudo eu vou ter que aprender dentro do assunto que eu quero evoluir.
Se é criar vídeo, eu vou ter que aprender a editar? Sim. Fazer uma intro? Sim. Tudo o que eu buscar para a minha vida, eu tenho que aprender. O que eu quero dizer com isso? Calma. Calma, jovem mancebo. Quer dizer que eu já tenho o ponto onde eu vou. Quem eu seria nesse ponto? Eu sou hoje. Eu não vou esperar aquele ponto chegar para mim ser. Eu já sou hoje. E as pessoas ao meu redor já veem isso. Eu já sou o que eu sou. Eu não vou mudar quando chegar lá. Eu sou quem sou. E não é eu dizendo que eu sou o nome de Deus. Não. Eu sou quem sou. Apenas isso. A pessoa que eu sou. A pessoa que eu quero me tornar milionária. A pessoa que é rica. Eu afirmando isso para mim mesmo. Eu sou rico, eu sou milionário. Eu sou um bom pai. Eu sou um bom amigo. Eu sou um bom irmão. Eu sou bom nisso tudo. Hoje, se hoje eu for ou não, não interessa. O interessante é eu buscar saber que sou isso no futuro. E sendo isso no futuro, eu sabendo como eu sou, eu vir a me tornar o que eu sou no futuro, no presente. Difícil, né? Volta o vídeo para entender. A correspondência. Pô, beleza. Eu sei o que eu vou ser no futuro. Beleza. Eu sei que o que eu vou ser no futuro, eu tenho que ser hoje. Se o que eu sou no futuro, eu tenho que ser hoje, e eu estou sendo hoje o que eu já tenho no futuro, como que as pessoas ao meu redor vão me ver? Como que as oportunidades ao meu redor vão chegar até mim? Elas vão chegar até mim buscando a pessoa que eu era ou buscando a pessoa que eu sou? Porque se eu sou uma pessoa melhor, uma pessoa já rica, uma pessoa maravilhosa, eu vou encontrar uma oportunidade de uma forma diferente do que uma pessoa que não fosse essas características encontraria. Eu teria uma noção diferente, um vocabulário diferente, uma razão diferente. Se o dinheiro chegasse para mim hoje, eu teria a mesma noção de mexer com dinheiro do que eu teria, por exemplo, se eu pegasse aquele livro ali, que é um livro que eu estou lendo nesse momento. Por exemplo, se eu pegasse esse livro aqui e lesse ele inteiro, sei lá quanto tempo que eu vou demorar para terminar de ler esse livro, Princípios da Administração Financeira. Eu não tenho tanto conhecimento de administração financeira, tirando o que eu aprendi com o Primo Rico e o Primo Pobre e outros diversos gurus da internet que ensinam coisas sobre dinheiro. Mas se eu paro, sento para ler isso daqui, Princípios da Administração Financeira, será que eu não vou dar um pouquinho melhor de conhecimento financeiro no futuro? O que vai me permitir fazer melhores investimentos, ter uma melhor noção de movimento de caixa para minha empresa, isso não vai me ajudar a ficar mais rico? Pô, vai, beleza. O conhecimento vai me ajudar a ter mais resultados. Então, se eu sei que eu no futuro vou precisar de conhecimento na área financeira para gerir o meu lucro, gerir o meu dinheiro, e que a melhor forma de eu ter certeza que eu não vou me roubar, de maneira, forma de dizer, tipo, eu não vou me auto-sabotar, é eu tendo conhecimento de para onde está indo o meu dinheiro, de como o que eu estou fazendo com o meu dinheiro. Se eu sei que é isso, por que eu vou evitar disso? Não. Se eu sei que eu no futuro, eu milionário, extremamente rico, só que muito feliz, muito próximo da minha família, um homem amável, tenho tudo isso, eu vou buscar o que é necessário para que eu me torne isso hoje. Para que no futuro, essa parte de mim que teria a dificuldade de lidar com isso, já não tenha. E eu possa moldar-me de maneira que eu deseje me moldar. E não de maneira que eu seja moldado pela realidade e sociedade ao meu redor. Por meio de envolvimento com a cultura. Se a cultura que está ao meu redor não abrange quem eu quero me tornar. Então, se eu desejo corresponder ao meu futuro dentro da minha atual realidade, para que nós consigamos nos conversar, eu com o meu eu do futuro, consiga conversar com ele, ter essa correspondência, eu saber quem ele é, ele saber que passou por onde eu passei. Pô, beleza, eu quero me tornar melhor. Pô, da hora.
Como que eu tenho que fazer isso? Lendo, buscando cursos. No meu caso, eu fiz faculdade de biomedicina, eu fiz por 3 anos e meio, quase 4 anos, e vi que não era o meu caminho, mas eu fiz, diferente de muitos. Para mim não compensa, hoje em dia com a mente que eu tenho, mas eu sem dúvida nenhuma iria tranquilamente para uma área de contabilidade, para uma área de exatas. Por que exatas? Porque é diferente de biológicas. Você não está lidando com vidas, você está lidando com números. E as vidas que você muda, elas não vão se tornar dependentes de você no futuro. Ou seja, eu prefiro outras áreas além das que dependem da vida das pessoas, hoje em dia. Que corresponde mais com o meu futuro, que é mais um sentido empresário. Princípio da vibração. Pô, beleza. Eu estou pensando nisso. O tempo todo eu estou pensando nisso. Em quem eu sou no futuro e como que eu vou me tornar aquele cara. Eu estou trazendo isso para a minha vida atual. Eu já estou buscando o conhecimento que aquele cara tem. Eu estou buscando o trabalho que aquele cara tem. Eu estou buscando a sabedoria que aquele cara tem. Aquele cara sou eu. Extremamente próspero e abundante. Sou eu. Eu vejo ele, eu olho para mim. Eu penso, para mim chegar próximo dele, o que seria necessário? Ok, preciso entender o que seria necessário. Vou buscar, vou atrás, vou tentar entender, vou melhorar, vou estudar, vou me tornar quem eu devo ser. Pô, beleza, isso não vai ter um resultado? Porque você está pensando, você está fazendo. Não vai mudar a forma como que o seu corpo reage às coisas? A forma como você reage às coisas? Não vai ter uma vibração ao seu redor? O que é vibração na realidade? Vamos parar para pensar nisso, porque vibração não é muito explicado por aí. Eu vou ler aqui para vocês o que o livro explica como o princípio da vibração. E eu vou dar uma leve mastigada nesse assunto, porque eu acho extremamente importante e interessante. Ó, princípio da vibração. O axioma é: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Nada está parado, tudo está em movimento, né? Tudo se move, tudo vibra. A vibração em si, para quem não conhece, sabe quando o celular vibra? Quando você coloca ele no silencioso, ele vibra? É exatamente a mesma coisa, só que no seu corpo. Se você colocar a mão no seu peito assim, que nem eu, essa aqui é a minha mão direita, tá? O celular tá invertido, mas essa aqui é a minha mão direita. Se eu coloco a minha mão direita no peito e eu sinto o meu coração, ele tá batendo. Ele está formando uma vibração por meio de sistemas elétricos correndo pelo meu corpo. Pum, 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 pum. Ele está fazendo a vibração dele de forma ritmada que me mantém viva. Só que todas as outras moléculas do meu corpo também estão fazendo essa movimentação, essa vibração, em sequência, em resposta, para que o meu corpo se mantenha vivo. E o seu corpo está fazendo a mesma coisa. Só que da mesma maneira, existe um caminho que percorre pela internet, por meio da fibra ótica, que faz com que o meu celular faça um vídeo, transforme o vídeo pela câmera, fazendo diversos processos diferenciados em luz. Ele reflete a luz que eu estou fazendo, pega, capta a internet, transmite para um site, que é o YouTube onde você está vendo esse vídeo. Onde ela transmite esse vídeo, que é no YouTube, você consegue refletir e trazer para a tua tela por via da internet. E tudo isso é um caminho que a luz percorre dentro da fibra ótica, se você usa a fibra ótica dentro da sua casa. É um caminho que a luz percorre. Tudo isso ela vai batendo, 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 batendo na fibra ótica. Tudo isso ela vai vibrando. Só que a luz tem uma vibração contínua, extremamente forte. Por isso que a gente não consegue, pelos nossos olhos, ver quando a luz apaga e quando a luz acende na mesma hora. A gente vê com um pouco de atraso, porque nós não enxergamos na velocidade da luz. A luz se move em vibração. Todos nós nos movemos em vibração. Quanto mais dura é a coisa, menor é a vibração dela. Quanto mais mole é a coisa, maior a vibração dela. Ou seja, o ar, ele não está parado, ele está sempre se mexendo. Por isso que ele
consegue ser quebrado. A água é também, a parede nem tanto. Então, vamos seguir essa lógica, que isso é uma explicação um pouco mais fácil, mas é um princípio de vibração. Vou ler o livro agora. Este princípio incorpora a verdade de que tudo está em movimento, tudo vibra, nada está em repouso. Fatos que a ciência moderna endossa e que a cada nova descoberta científica tende a confirmar. Ainda assim, este princípio hermético foi enunciado milhares de anos atrás pelos mestres do Antigo Egito. Este princípio explica que as diferenças entre as diversas manifestações da matéria, energia, mente e até mesmo espírito resultam em grande parte de diferentes taxas de vibração, desde o todo, que é o puro espírito, até a forma mais grosseira da matéria. Tudo está em vibração, e quanto maior for a vibração, maior a posição na escala. A vibração do espírito está em uma taxa tão infinita de intensidade e rapidez que aparenta estar em repouso, assim como uma roda em movimento rápido parece estar imóvel. E na outra ponta da escala há formas brutas de matéria cujas vibrações são tão baixas a ponto de parecerem em repouso. Esses polos, há milhões, há milhões e milhões de diferentes graus de vibração. Perdão, entre esses polos há milhões e milhões de diferentes graus de vibração, de corpúsculo ao elétron, do átomo à molécula, de mundos a universos. Tudo está em movimento vibratório. Isso também é verdade nos campos de energia e força, que são apenas diferentes em graus de vibração, e dos planos mentais, cujos estados dependem de vibrações, e até mesmo para os planos espirituais. A compreensão deste princípio com as fórmulas apropriadas permite que alunos herméticos controlem suas próprias vibrações mentais, assim como as de outros. Os mestres também aplicam este princípio à conquista de fenômenos naturais de várias formas. Aquele que entende o princípio da vibração tomou o cetro do poder, diz um dos velhos escritores. Bom, entendendo o que isso quer dizer, significa um ponto muito interessante. Aqui nas últimas palavras diz: aquele que entende o princípio da vibração tomou o cetro do poder. Ou seja, se você consegue fazer com que a sua mente vibre na mesma sintonia do que aquele cara que já é sucedido, e esse cara é você, o que te impede de chegar lá? Nada. Você tem a mesma rotina, a mesma noção, mesmo conhecimento. Você já é. Você já é. A oportunidade vai chegar, você já é. Sua parte você já fez. Entendeu? E você está fazendo mais ainda. Então basta continuar. Que é o que? Manter a terra bem arada, manter a terra ali guardadinha. Lembra da parábola do semeador que eu comentei? É manter a terra bacana, entendeu? Seguindo a lógica, quando tudo isso tiver acontecido, vai bater. Você vai sofrer. Vai dar uma porrada na sua vida que você não vai entender de onde veio. E aí vem um princípio chamado polaridade. Difícil? Não, não é difícil. Polaridade. Entra num ponto onde cada pessoa consegue, estando dentro de um princípio vibratório, estar mais próximo ou mais distante da realidade, sem dependência de nada. Então, deixa-me ler o axioma disso aqui. Tudo é dual. Tudo tem polos. Tudo tem seu par oposto, o igual, e o desigual são os mesmos. Os opostos são idênticos na natureza, mas em graus diferentes. Extremos se encontram. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Tudo tem seus dois opostos. Como eu disse, você está indo lá bonitinho, na vibração correta, sua mente está correta, tudo está se correspondendo.
mas não tem o que está exatamente contra você?